A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meu nome é Fábio e hoje é dia 14 de março de 2025. São exatamente 11 horas da noite e 24 minutos. Eu acabo de voltar da igreja com a minha família. Igreja Aliança. Ela está completando 2 anos. E durante alguns dias, algumas semanas, o Espírito Santo de Deus tem comunicado algo, sabe, no meu interior, sobre estar lendo a palavra, estar gravando vídeos, fazendo a leitura, fazendo a exposição, meditando na palavra de Deus. E eu tenho pedido a Deus para que me ajude, sabe, a crescer na graça e no conhecimento. E pela misericórdia, pela infinita misericórdia, Deus tem aberto os meus olhos através da leitura, mas uma leitura muito rasa, sabe? Eu louvo a Deus por estar numa igreja hoje que a palavra ela é pregada com a Bíblia aberta. A palavra genuína é que prevalece no púlpito. E quando a gente está nesse caminho, que é o caminho mais correto, a gente começa a tirar muitas coisas que a religiosidade coloca. E uma das coisas que a religiosidade mais coloca na vida do crente é: aprenda com seus pastores, você não precisa ler. No dia de culto, a palavra vai ser pregada e Deus vai falar através dos homens de Deus e você vai sair dali saciado. Mas em casa, no dia a dia, a grande verdade é que a gente não quer ler. A grande verdade é que a gente quer ser servido e não servir. A gente quer um pastor que tem ali algo para nos servir naquilo que nós gostaríamos de ser servido. Mas quando você começa a caminhar, a congregar numa igreja, sabe, certa, numa igreja correta, numa igreja que a palavra é a principal, né, parte do culto, e sendo ela exposta de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, e aí é que Deus vai começando a abrir os nossos olhos. Então eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus tem me incomodado a fazer, não só a ler mais e mais, que eu preciso de ler, a minha leitura é muito rasa, como eu falei, é muito pouco tempo lendo, quem dirá meditar, quem dirá viajar nas coisas de Deus. Porque quando a gente lê, quando a gente medita, quando a gente fica ali remoendo na nossa mente a palavra de Deus, o Espírito ele vai se revelando. O Espírito vai nos comunicando. E dentro de nós começa a haver mudança de fato, sabe? Dentro de nós começa a haver uma verdadeira mudança, onde o Espírito de Deus ele tem mudado
sabe, mostrado para a gente aonde nós estamos errando. Ele está sempre mostrando, ele está sempre comunicando. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é impossível não ser transformado. É impossível viver da mesma forma. Se você, sabe, quer crescer na palavra, no conhecimento, na graça, é impossível você ser a mesma pessoa. Ou você vai fechar a Bíblia e viver a sua vida hipocritamente, e viver a sua vida como se está tudo suave, está tudo tranquilo, não, tô tranquilo, tô de boa, e a gente querendo viver de aparência no seio da igreja. Mas diante de Deus, cara, é por isso que quando eu olho para as histórias, sabe, José, quando aquela mulher de Potifar diz a ele, deita-te comigo, importunando várias vezes, vários dias, e a resposta dele, como eu vou pecar contra o meu Senhor? Sabe, José tem a mentalidade de que, cara, Deus está vendo cada passo dele. Mas nessa geração, um homem está preocupado de mostrar para o outro homem cada passo dele. E ele não se importa de que não é ele que muda, que vai mudar a vida dele, mas é o próprio Deus. Sabe, viver como se Deus não tivesse presenciando tudo, cada ato, cada palavra, cada pensamento, cada intenção do coração. E quando eu vejo lá em Apocalipse que nós vamos ser julgados pelas palavras, que nós vamos ser julgados pelo aquilo que pensamos, pelo aquilo que... Sabe, cara? Então, assim, eu tenho... Eu não aceito mais, irmãos. Eu não consigo, eu não estou conseguindo mais aceitar viver uma vida de aparência. Eu não estou conseguindo mais viver uma leitura rasa. Não, eu quero crescer na graça, eu quero crescer no conhecimento de Deus. E o Espírito Santo tem me comunicado isso, de estar lendo a palavra de Deus, estar gravando vídeos. Eu sei que esse vídeo vai chegar para 2 tipos de ouvintes. O primeiro ouvinte, que vai ser muito pouco, mas é o mais eficaz, que será mais eficaz para ele, são aqueles que estão pensando igual a mim, que estão tendo o mesmo, querendo ter o mesmo incentivo, sabe? Senhor, eu preciso viver a minha vida para a tua glória. Eu preciso viver uma vida de oração, de uma vida de leitura, uma vida de adoração. Eu não quero chegar na igreja e viver o que eu não vivo lá fora. Sabe? Não estou dizendo, irmãos, que eu estou em pecado, não estou dizendo que não, nada disso. O que eu estou dizendo é que eu estou incomodado de fazer uma análise da minha vida e ver que quando eu me apercebo, quando eu vejo, eu fico minutos, até horas, em redes sociais, cara. E o Espírito me leva
a uma pergunta e a palavra. Quantas horas você leu a palavra? E às vezes tem dia que eu não leio, mano. Não leio. Mas sou fiel todos os dias para pegar a bosta do telefone e ficar vendo conteúdo, sabe, de política, conteúdo de esporte, conteúdo de moto, gastando meu tempo com uma coisa que não vai fazer com que eu cresça na graça e no conhecimento de Deus. Aí eu chego na igreja, eu quero, sabe? Eu quero estar ali pelo resto da vida. Porque a palavra é pregada genuinamente. Os louvores são louvores espirituais, onde Deus recebe. E a visitação, sabe, de Deus ali para a comunidade, para os irmãos, é uma coisa tão... E a gente quer ficar ali, a gente quer ficar ali. Mas, cara, a partir do momento que bota o pé fora da igreja, cara, a gente... Cara, eu não consigo mais aceitar isso. Não consigo mais aceitar isso. Então, a minha luta hoje é não ficar mais horas, minutos em redes sociais, e sim meditando na palavra de Deus, juntamente com os irmãos. E quando eu disse que haverá dois tipos de espectadores, dois tipos de pessoas assistindo esse vídeo, é que a primeira, ela vai se identificar com isso. Ela vai se identificar comigo, né? Eu quero crescer, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso viver essa palavra, eu preciso cavar esse tesouro. Eu quero. Mas eu perco tempo com tantas coisas banais. E o outro ouvinte, o outro telespectador, será aquele que... mas não me influencia em nada. Lê a palavra, mas fico também horas... Não... Acho que você está sendo muito fanático, acho que você está sendo muito... tem que dosar. Não, irmão. O verdadeiro cristão, ele não pode dosar as coisas de Deus com as coisas banais, com as coisas superficiais, não. Se nós dizemos que fomos transformados, se nós dizemos que somos filhos de Deus, a primazia, o nosso tempo, a nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus. Ela tem que ser uma vida de constância, uma vida em que nós temos que crescer, sim, na graça e no conhecimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Como eu vou saber, irmãos? Como é que eu vou estar apto para a obra de Deus? Como é que eu vou estar apto ao propósito de Deus na minha vida? Se eu não consigo manusear, se eu não consigo mostrar para Deus, porque mostrar para o homem é muito fácil, mas eu não consigo mostrar para Deus que eu estou apto. Cara, o que Paulo vai dizer para Timóteo? Timóteo, apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Apresentar-te a Deus. Aí como eu vou me apresentar a Deus se todos os dias eu gasto mais tempo em redes sociais do que na leitura, do que na oração? Não dá, irmãos, não dá. Deus, o nosso Deus é um Deus de comunhão, é um Deus que ele interage.
Mas a gente só quer interagir na hora da igreja, na hora do culto. Mas fora da igreja, nós não vamos querer, nós não queremos interagir. Nós não queremos a Bíblia, o manual do crente. Nós não queremos saber a boa, perfeita vontade, a perfeita e boa, agradável vontade de Deus através da Escritura. Não. Nós queremos chegar no culto, adorar, louvar, ouvir uma boa palavra que edifica, mas saiu dali, meu irmão. Não, mas eu não estou pecando, não estou em adultério, não estou nada disso. Só que a gente tem que dosar as coisas, a gente tem que saber fazer as coisas conforme, né? Se está na igreja, está na igreja. Se está fora, está fora. Não, irmãos. Não. Eu não aceito mais isso para minha vida. Eu não quero isso mais para minha vida. Eu quero ser conduzido pelo Espírito. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Amar o meu próximo. Fazer as boas obras. Ser um homem de caráter. Ser um bom pai, ser um bom marido. Ser um bom vizinho, ser um bom funcionário. Eu quero ter uma vida para a glória de Deus. Eu quero que, assim como Deus olhou, depois de traçar uma condenação, podemos dizer assim, para a humanidade através do dilúvio, Deus olha um homem e vê que ainda é possível, ainda há esperança. Olhará Deus hoje e verá a diferença entre o justo e o ímpio. Nós estamos caminhando para o fim, irmãos, para os fins dos tempos, onde é notório, é um absurdo de visível que dá para ver. Os que estão limpos, nós vemos que eles estão tentando se limpar cada dia mais. Estão andando com Deus de mãos dadas. Mas quando eu olho para o outro lado é uma porta larga que muitos irmãos estão se perdendo. Nós estamos vendo a religiosidade tomar conta no seio do púlpito. Nós estamos vendo as igrejas inclusivas que se dizem que são de Deus, mas não são. Querem Deus, mas não querem largar os seus pecados, as suas práticas, achando que Deus é amor, Ele é amor, mas Ele é juízo. E se você não anda conforme a palavra de Deus, conforme os seus estatutos, aquilo que Ele coloca no coração do verdadeiro cristão, do verdadeiro remido, salvo, aquele que passou pela metanoia, pela transformação de mente, irmãos, Ele coloca os estatutos deles no nosso coração, irmãos. Aí vem você dizer que inclusão pode continuar como está. Continua. Porque o seu fim será trágico. E o pior, será eterno. E é esses dois tipos. Aquele que quer se limpar cada vez mais. Aquele que quer crescer na graça e no conhecimento, aquele que quer andar no propósito, aquele que quer fazer a vontade de Deus, viver uma vida para a glória de Deus. E, por outro lado, é aquele que está vivendo um relativismo desse mundo. Não, mas não é bem assim.
Eu não faço questão, querido, que você fique nesse vídeo, mas que Deus possa ter misericórdia de você. Mas eu sei que os que vão continuar vendo esses vídeos daqui para frente são aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, mediante essa introdução, eu quero ler o livro de Atos com vocês. E o livro de Atos, né, foi escrito por Lucas. Mas nós sabemos que quando o canon, né, se transformou num livro da Bíblia, a Bíblia, nós sabemos que não foi Lucas que deu esse título de Atos dos Apóstolos. Mas se eu fosse dar esse tema para esse livro, eu falaria de uma outra forma: Atos do Espírito Santo através da igreja. Porque eu só enxergo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito na vida da igreja primitiva. Jesus, ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, apresenta aos seus discípulos, nós vamos ler aqui no capítulo 1, mas eu só consigo ver agora, porque quando a gente lê os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, a gente vê o quê? Os atos de Jesus, né? Os 3 anos, os milagres que ele fez, as palavras de vida, o Sermão do Monte, o sofrimento, a dor, mas também nós vemos a ressurreição, nós vemos um Cristo que estava vivo, morreu. E agora nós vemos um Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E ele vai trazer para os seus discípulos muitas outras palavras. Nós vamos ler no primeiro capítulo de Atos. Mas eu só consigo ver a atuação do Espírito Santo no seio da igreja primitiva. E para mim o desfecho disso é, cara, o mesmo Espírito que atuou, ele continua atuando na igreja de hoje. O mesmo Espírito que usou, que falou, é o mesmo Espírito dos nossos dias. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, sempre, irmãos. Ele é o Consolador. Quando Jesus diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. No grego, no original, vai dizer que esse Consolador, ele tem a mesma essência, o mesmo poder de Jesus. Até porque quando a gente lê a palavra e a gente vê Jesus ali sendo batizado, né, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, ali Jesus começa a fazer sinais e prodígios e pregar com autoridade. E isso não foi diferente na vida desses discípulos, na vida daqueles que iam se convertendo. Não foi diferente. Por quê? Porque é através do Espírito que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito que o homem passa pela regeneração. É através do Espírito que o homem se santifica. Então, tudo, uma vida
de um novo convertido, ela precisa ser caminhada junto com o Espírito Santo de Deus. Não adianta você falar em línguas, rodar, sabe, profetizar. E, cara, isso não é uma evidência do Espírito. A evidência do Espírito está lá em Gálatas, no capítulo 5. Os frutos. Isso são evidências. Mas eu quero me atentar aqui, em Atos. Então nós vamos ler hoje somente o capítulo 1. Amanhã, capítulo 2. E, na medida da exposição da palavra, que o Espírito venha nos comunicar, que o Espírito venha falar conosco de uma forma que a gente venha meditar, de uma forma que a gente venha, sabe, aprender. E ao mesmo tempo, irmãos, vocês podem ter certeza que isso gera transformação, isso gera gosto. E de uma forma ou de outra, é isso que Deus quer na nossa vida. Deus não quer cristãos que só quer Ele no culto, mas fora do culto, não que entenda, não que viva uma vida de pecado. Não, mas cara, eu já sou salvo, é isso, vou no culto. Não é isso. É uma vida, irmão. É uma vida de adoração, é uma vida para a glória de Deus. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, cada situação, nós temos que viver para a glória de Deus. Então é isso que nós vamos fazer. A leitura de Atos dos Apóstolos nesses próximos 28 dias. Eu sei que eu fui bastante longo aí na apresentação daquilo que Deus colocou no meu coração, mas era necessário, né? Então vamos lá. Atos, capítulo 1. Aqui, o nosso amado médico, Lucas, lembrando que ele também escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas, ele foi um gentio que se converteu. Sua profissão era médico, mas também ele era um belo de um escritor. E ele resolve narrar, ele resolve estudar, ele resolve buscar com profundidade, tanto no Evangelho como aqui, aquilo que Jesus fez no Evangelho e aquilo que o Espírito Santo fez em Atos. E ele vai colocar assim, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, perceba que na maioria dos capítulos, e é onde eu quero me atentar, é onde eu quero trazer uma ênfase, que é na pessoa do Espírito Santo de Deus. E olha como é que já começa. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então, quem é fugiu a palavra, mas é impossível viver uma vida cristã sem um domínio, sem as diretrizes, sem os mandamentos do Espírito Santo na vida de um cristão. É impossível viver um evangelho
Se o Espírito de Deus não governa, se o Espírito de Deus não te introduz no caminho aonde Ele quer que você esteja. Jesus vai dizer, Ele vos guiará em toda a verdade. É impossível viver o Evangelho e não ser conduzido, guiado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. É impossível, irmãos, é impossível. Se você não está sendo guiado, se você não está sendo introduzido naquilo que o Espírito Santo quer que você faça, você ainda não nasceu de novo. Não, mas eu faço o que o meu pastor manda. Não, não. Se o seu pastor é guiado pelo Espírito, você vai automaticamente também querer ser guiado pelo Espírito, e não guiado pelo homem. Porque quando a gente é guiado pelo homem, provavelmente uma hora vai dar errado. Uma hora não vai dar certo, uma hora vai... Sabe? Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, olha, sabe, eu estou querendo dar uma ênfase, irmãos, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós acabarmos de ler esse livro, a nossa mente, o nosso conhecimento em relação à pessoa do Espírito Santo de Deus, eu te garanto que nós não vamos ser mais as mesmas pessoas. Porque é necessário que nós venhamos crescer, crescer, crescer e não parar de crescer até que Ele venha. Ele vai nos aperfeiçoando, irmãos. Ele vai nos moldando conforme Cristo, conforme a pessoa de Cristo, para que nós venhamos ser iguais a Cristo, andarmos como Cristo andou. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Olha a pergunta dos discípulos para Jesus. Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Cara, Jesus está falando do Consolador. Jesus está falando da promessa. Jesus está falando do Espírito Santo de Deus. Aí os discípulos perguntam
Quando é que restaurará o reino de Israel? Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus está falando daquele que ia guiar eles, que ia introduzir eles para a obra de Deus, que ia governá-los, que ia dar as diretrizes, porque o Espírito Santo de Deus, nós vamos presenciar isso na leitura de Atos, é ele que dava todas as diretrizes, é ele que separava homens para a obra de Deus, é ele que convencia homens, é ele que... Irmãos, aí os caras tá falando de coisas aqui dessa terra, sabe, irmãos? Quando o pastor prega das coisas espirituais, a gente está pensando nas coisas materiais. Jesus trazendo aqui a maior revelação, falando sobre o Espírito de Deus. E os caras estão preocupados quando que Deus vai restaurar o reino de Israel. Aí Jesus não vos compete, cara, saber disso, ou dos tempos, ou... Cara, o que eu estou falando para vocês é muito mais importante do que isso. O que eu estou falando para vocês é que através da pessoa do Espírito Santo é que vocês terão vida, é que vocês vão viver o propósito que eu estabeleci, que eu quero para a vida de vocês. Sabe, irmãos? O que tem sido a nossa motivação? O que realmente nós estamos fazendo dentro da igreja? Será que Jesus morreu para eu parar de fumar cigarro? Jesus morreu para eu parar de fumar maconha? Jesus morreu para eu parar de falar palavrão? Jesus morreu para eu parar de ficar no meio da bandidagem? Jesus morreu para eu parar de ser um canalha, de ser um cara ruim? Foi só para isso? Jesus morreu para que eu pudesse andar de roupinha de crente e pudesse estar toda quarta, todo domingo dentro da igreja? Não. Se a gente pensa dessa forma, o Evangelho ainda não entrou na nossa vida. Ainda não passamos pela verdadeira transformação na mente, não. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago.
Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente. O Espírito Santo proferiu. O Espírito Santo ele falava através dos profetas, através dos sacerdotes, dos reis. Então, quando Pedro vai falar do Antigo Testamento, né, dos profetas, quem é que usava os profetas, né? Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, Jesus dá as últimas instruções. Um período de 40 dias, Jesus estava ali dando os últimos mandamentos através da pessoa do Espírito Santo. Jesus fala sobre o Espírito Santo, sobre a promessa de que eles deveriam estar em Jerusalém. E aqui é dito sobre Judas, o que traiu Jesus, que era necessário que dentre esses homens, e aqui a palavra vai dizer que era 120 pessoas que estavam nessa assembleia, e era necessário colocar alguém no lugar de Judas. E preste atenção, a gente acha que era só Jesus e os 12 discípulos, né? Não. Era Jesus, os 12 discípulos, as mulheres que ajudavam no ministério de Jesus e outros discípulos, né? Alguns evangelhos vão dizer, se eu não me engano, em Marcos, a missão dos 70, lembra? Quando eles vão evangelizar e ali endemoniados são libertos e eles voltam. Senhor, poxa, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio. Aí Jesus vai dizer, olha, eu vi Satanás caindo como, né, um cometa na terra.
Mas olha, não se preocupa com isso não, se preocupa antes em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Então assim, muitos discípulos, muitos outros homens acompanharam desde o batismo de João até a ascensão de Jesus, até Jesus subir como subiu aqui aos céus e aparece os anjos dizendo, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele irá voltar da mesma forma. Então, cai a sorte sobre Matias, que ele passa agora a ser o 12º discípulo, para que esteja completo, né, o corpo de discípulos. Então é isso, irmãos. Dando sempre ênfase, tá? A pessoa do Espírito Santo de Deus. E o interessante também que eu achei aqui foi que após serem batizados, eles testemunhariam Jesus. Esses homens aqui, como diz João, o que vimos com os nossos olhos e ouvimos da palavra da verdade, isso vos anunciamos. Então, esses homens eles vão testemunhar nada mais e nada menos daquilo que eles viveram e presenciaram estando com Jesus Cristo. Então, amanhã, no 2º capítulo, nós vamos ver justamente sobre isso, né? Sobre a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e o início, né, desse propósito na vida dos discípulos, o Espírito Santo atuando de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural na vida desses homens. E não, nós vamos ler, nós vamos, né, meditar um pouco. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, 47 minutos que está aí, mas, cara, foi necessário ter essa apresentação, dizer o porquê disso, o porquê de estar trazendo a leitura da palavra, o porquê está justamente lendo Atos dos Apóstolos, que para mim deveria ser Atos do Espírito na vida da igreja primitiva, mas é bom, sabe, é bom falar das coisas de Deus, é bom meditarmos na palavra de Deus, é bom conhecermos, aprendermos de fato a história. Eu não sou teólogo, nunca fiz teologia, mas uma coisa que eu tenho, irmãos, é a vontade de querer aprender, a vontade de conhecer a Cristo, a vontade de querer viver o que eu fui nascido para viver, sabe? Para a glória de Deus, completar a obra, como diz Paulo, né? Porque quando Paulo ele vê que ele já estava para ser morto, ele manda sua última carta ao seu pupilo, Timóteo, e essa palavra ficou na minha mente, sabe? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É um combate, irmãos, que nós estamos vivendo dia após dia. Uma carreira que exige de seus discípulos, de seus filhos, uma vida absoluta. Não é uma vida parcial, mas uma vida absoluta de constância, de crescente sabedoria das coisas de Deus. Crescente sabedoria das coisas de Deus. Crescer na graça, no conhecimento. Crescer naquilo que o Senhor fez, faz, continua fazendo. Conhecer a história, conhecer cada passo, cada livro. E o meu desejo é que essas palavras elas possam saltar nos nossos corações. Que a gente venha estar apaixonado pela palavra de Deus. Que a gente venha, sabe,
trabalhar, estar em algum lugar e falar assim, cara, que viagem, cara, o Espírito Santo, meu Deus, olha, cara, o que Jesus fez. Olha, através dos discípulos, o que o Espírito Santo fez, né? E os discípulos, sabe, começaram a fazer. Cara, é um livro que tem falado muito comigo mesmo. Porque o foco aqui, irmãos, é aprendermos mais e mais, mas é muito mais nos submeter à vontade do Espírito Santo de Deus. É muito mais querer que o Espírito Santo de Deus venha de uma forma que nos domine 100% da nossa vida, sabe? Mergulhar naquelas águas onde Ezequiel teve aquela visão e o profeta já não conseguia mais colocar o pé no chão, só podia agora a partir de nado, ou seja, ele não tinha mais controle dele, mas agora ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus quer é que nós venhamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para concluirmos o propósito de Deus aqui nessa terra. E o propósito de Deus é viver uma vida para a glória de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos comunicou, que o Senhor nos ordenou a fazer, muitas coisas. E nós, a cada leitura, a cada estudo, a cada meditação, nós vamos aprender isso, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Eu vou orar. Deus, muito obrigado por esse começo. Te peço, Pai, me dá graça para que eu possa continuar todos os dias até o fim da leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Te pedi, Deus, que cada capítulo que o Senhor venha falar conosco, que cada capítulo o Teu Espírito de Deus venha nos comunicar, que possamos estar mais próximo do Teu Espírito Santo, que possamos viver uma vida centralizada naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, no propósito que nós precisamos caminhar, Pai. Nos usa, Deus. Fala conosco, transforma através da Tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, fome, Senhor, por essa Tua palavra, Deus, que nos leva para a vida eterna. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que pessoas venham estar firmes, constantes, junto comigo aqui, Pai, na leitura da Tua preciosa palavra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Paz.